Mas, meus queridos, quero trazer uma palavra de Deus aqui para você nesta manhã de hoje. Tem pessoas que literalmente são acorrentadas pelo inimigo. Tem pessoas que são literalmente presas pelo inimigo e não conseguem sair. E não conseguem se libertar de uma prisão como essa. Você já viu pessoas que tudo na vida delas dão errado? Tudo na vida delas é um desastre. E já há anos acontece isso. A vida dela nunca vai para frente. Tudo que ela coloca a mão dá errado. Tudo que ela tenta é um desastre. É porque o inimigo está, acorrentando ela. É porque o inimigo prendeu a vida dela. E a vida dessa pessoa, quando você olha, você tem até dó. E a gente não pode ter dó de ninguém. Mas você fala, Deus, por quê? Por quê? Sabe, a gente olha a vida de uma pessoa dessa e a gente não entende o porquê que está passando por isso. É porque o inimigo acorrentou. E quando eu falo sobre acorrentar, querido, eu preciso tomar um pouco de cuidado, mas eu preciso falar isso porque a pessoa, para ela se libertar, ela só depende dela. Ela só depende dela. Ah, pastor, mas ela tá fraca, ela não sei o quê. Ela só depende dela. O inimigo ele tem até um limite para chegar. Ele não pode avançar mais do que aquele limite. Se houver uma vontade dela de se libertar, ela vai se libertar. Se houver a mínima vontade dela de se libertar, ela vai se libertar. Pastor, mas ela está sem forças para se libertar. Ela não consegue se libertar. Ela não consegue se levantar da cama. Está muito fraca. Eu vou contar para você dois casos aqui bíblicos. Por isso que eu falo, gente, a resposta está sempre na Bíblia. A resposta está sempre na Bíblia. Não tem outro lugar para você encontrar a resposta. Está sempre ali na Bíblia. O primeiro caso é a mulher do fluxo de sangue. A mulher estava há 12 anos. Você vê que não é 12 dias, 12 meses, 12 semanas. 12 anos com fluxo de sangue. 12, fraca, anêmica, sabe, depressiva, com tudo de ruim. Com certeza não conseguia se levantar também da cama. Se ela se levantasse, fosse para a rua, ela tinha que gritar que ela era impura, passava por vergonha e por estar sangrando todos os dias, fraca, sabe? Mas um dia ela resolveu encarar a multidão. Ela falou assim: não, se eu ficar aqui eu vou morrer. Eu já gastei tudo que eu tenho. Eu já não tenho mais nada. Se eu ficar aqui, a morte é certa. Aliás, tem mais um ainda, lembrei. Mais um, vou citar três. Se eu ficar aqui, a morte é certa. E o que ela fez? Ela foi encarar a multidão. Ela foi encarar a multidão, sabe? Ela foi enfrentar aquelas pessoas que se soubessem que ela era impura, matariam ela. Ela enfrentou a multidão, sorrateiramente ali, ela entrou na multidão e tocou na orla, nas vestes de Jesus. E ela foi curada instantaneamente. Instantaneamente. Jesus, ele disse que ela foi curada por causa da fé dela. Eu sei que é difícil, gente, se levantar. Eu sei que é difícil tentar mais uma vez. Eu sei que é difícil. Mas não é impossível. Você precisa tentar. Porque se você ficar aí, não adianta você ficar culpando os outros. A mulher do fluxo de sangue poderia dizer: ah, ninguém vem aqui me ajudar, ninguém. É com você. Ela foi lá e foi curada. Porque tem pessoas que ficam se vitimando. Ah, mas as pessoas não me ajudam. Ah, não sei o quê. Parece o paralítico de Betesda. Ninguém me joga lá no tanque. Ah, não sei. A cura está na frente dele. Ah, mas ninguém. Não, é com você. E ela foi lá e foi curada. O segundo que eu lembrei agora foram aqueles 4 leprosos. Eles estavam fora do arraial, quem dava de alimento para eles era o povo, os israelitas, mas o povo israelita também não tinha comida, os sírios havia rodeado toda a cidade, né? E eles estavam morrendo de fome também, e os 4 leprosos viu que já tinha morrido um monte de leprosos lá, de fome, e eles falaram, gente, se a gente ficar aqui, a morte é certa. Se a gente for lá no arraial dos sírios, pode ser que a gente morra.
né? Mas se a gente ficar aqui, a morte é certa. Vamos ir para frente. E quando eles se levantaram para ir, quando eles se levantaram para fazer alguma coisa, Deus foi com ele. Deus mandou um exército de anjos de fogo na frente deles, de maneira que os sírios todos foi embora. Ficaram com medo. Pensaram que era o exército do Egito, de outros países, e foram embora. E eles receberam suas bênçãos. E o terceiro e último é o Gadareno. Ele fala que ele tinha uma legião de demônios sobre ele. Tentavam acorrentar ele, quebrava as correntes, mas ele vivia preso nos sepulcros. Vivia preso nos sepulcros, lá com os mortos. E a Bíblia diz, e isso me chamou a atenção, que ele clamava entre os sepulcros. Ô irmão, que tristeza. Ele clamava entre os sepulcros. Ele clamava em meio à destruição. E esse clamor dele chegou até Jesus. Jesus nunca foi até lá. Aliás, ele só foi uma vez também. Só foi aquela vez. Mas ele fez Jesus atravessar o mar da Galileia, chegar até lá e curar ele. E eu fico imaginando ele chegando até a família dele dizendo: eu fui curado. Eu tive um encontro com Jesus. Ele quis ir com Jesus. Jesus falou: não, não. Volta para tua casa. Volta para tua família. Eu imagino Jesus dizendo: olha, a tua esposa está te esperando. Os seus filhos estão te esperando. Fala o que aconteceu aqui. Pregue a minha palavra. Fala de mim para as pessoas aí. E ele foi. Ele voltou para casa. Eu fico imaginando ele chegando em casa. Mas a diferença é que mesmo ele sendo oprimido por tantos demônios, a Bíblia diz que ele clamava entre os sepulcros. E esse clamor chegou até Jesus. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei de uma coisa, que se você buscar a Deus, se você se levantar e se você tiver coragem, Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por essa palavra de hoje. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por falar grandemente conosco através da Tua palavra. Pai, abençoa grandemente, Senhor meu Deus e meu Pai, este que está comigo aqui, que está, Senhor meu Pai, acorrentado, que está sem força, meu Pai, para fazer as coisas. Eu te peço em nome de Jesus, se eu vier jogar por terra, meu Pai, tudo que não pertence ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Senhor meu Deus e meu Pai, para cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, o Senhor é contigo. E lembra dessa palavra, tá bom? Lembra dessa palavra. Não fica aí prostrado, não. Vai para frente. Deus, Ele é contigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço.